qual é a motivação, né, maior para esse encontro de hoje. Assim, eu quero que o maior número de pessoas entendam a potência dessas causas. É o meu propósito aqui hoje com vocês, que o maior número de pessoas possam fazer uso do DDR Prime. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar explicando um pouquinho sobre o que é o estresse oxidativo, né? A gente fala um monte aqui, estresse, estresse, estresse. E por que eu dei esse corte? Nossa, mas ela estava falando do DDR Prime, agora está falando de estresse oxidativo. Você vai entender já já, porque foi que eu vim para esse lugar, de estresse oxidativo. O estresse oxidativo é uma mola que vai e volta. Ele é um processo normal dentro do nosso corpo, né? Ele é um processo normal dentro do nosso corpo. Normalmente, né, e diariamente, as nossas células, elas têm movimentos delas de estica, encolhe, estica, encolhe. A gente dorme, acorda, corre, trabalha, estuda, se estressa, né? E as células ficam nisso, vai e volta, vai e volta. E se mantermos e aumentarmos o estresse oxidativo, através do quê? O que faz com que isso aumente? A má alimentação, sono de qualidade inferior, a gente dorme pouco, absorção de toxinas, estresse, atividade de alto impacto. E essa mola, né, o nosso corpo, as nossas células, vai perdendo a capacidade de voltar para o lugar. E é isso que, quando isso ocorre, acontece um fenômeno chamado, que são as doenças crônicas, né? Que aí a gente vê doenças como câncer surgindo, diabetes, doenças cardiovasculares, a fadiga crônica, né? O Alzheimer. São doenças causadas, em sua maioria, 95% das vezes em que essa doença aparece, ela é causada justamente por esse estresse oxidativo. Estresse oxidativo. Tá difícil de falar. Então, assim, é importante a gente entender como isso funciona para a gente poder entender como o DDR Prime vai agir no nosso corpo. Tá certo? Então, assim, quais são os 4 fatores, né, presentes, né, de risco, presentes em quase todas as doenças? Existem 4 coisas que a maioria das doenças, né, está presente, esses fatores. A submetilação. O que é a submetilação? É quando o indivíduo perde a capacidade de produzir antioxidantes. No nosso corpo, ele é uma arte tão perfeita, né, que ele produz antioxidante. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente estressa muito ele perde essa capacidade, né, de produzir antioxidantes naturais. A segunda coisa, oxidação. Produção excessiva de radicais livres, né? A gente já ouve muito falar, produção de radicais livres, né? Que eles devoram, eles comem as células boas, né? E aí um exemplo da maçã que eu coloquei, né? A maçã, quando ela tá lá, bonitinha, a gente corta ela e deixa ela fora da geladeira por algum tempo, ela vai o quê? Oxidando, né? E é isso que acontece com as nossas células, né? Representa muito bem os danos da célula que acontece desde quando a gente está criando esse processo oxidativo até a morte das células, né? A maçã ela representa bem esse processo de oxidação das células. Terceiro fator, a glicação. O excesso de glicose no sangue, formado pela má formação de comidas industrializadas, refrigerantes, etc. A glicação também torna mais difícil a perda de peso. E a gente, quando fica com dificuldade de perder peso, também se torna um fator de risco muito grande para a nossa saúde, né? E aí vem a inflamação, o quarto fator, né? O que é essa inflamação? Essa inflamação são soldados, como se fossem soldados numa guerra, né? São células de defesa do nosso corpo, que às vezes têm uma resposta exagerada
né, desses soldados e uma ameaça externa, há uma ameaça externa. E eles passam a atacar tudo que vem pela frente. E aí que vem essa inflamação. Inclusive, quando a gente está com esse corpo inflamado, com essas células inflamadas, elas atacam também as células saudáveis, né? E isso ocorre no corpo e fica essa inflamação crônica. Quando a gente vai a um nutricionista, né? O nosso corpo está inflamado, precisa desinflamar essas células, né? Normalmente através da má alimentação, excesso de um ou outro alimento, estresse muito grande, células inflamadas. Então, assim, esses 4 fatores, submetilação, oxidação, glicação e inflamação, são os principais fatores de risco presente em quase todas as doenças. É importante a gente ter essa consciência, né, do que faz o nosso corpo envelhecer e adoecer. E a consequência desses 4 fatores, o que são? São as doenças crônicas e autoimunes, né, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, como eu já falei, fadiga, Alzheimer, e o envelhecimento precoce, né? A gente tem aí pessoas que às vezes parecem uma idade, mas tem outras, pessoas que são mais velhas, mas parecem mais jovens, não é mesmo? E é o nosso calcanhar, assim, é um processo complexo, esse envelhecimento precoce. São também múltiplos os fatores, né, desse envelhecimento, né? O estresse oxidativo, a inflamação crônica, os telômeros curtos, como a gente falou, que é a redução da longevidade do corpo, o acúmulo de danos celulares e as alterações hormonais. E isso faz com que pessoas que tenham, às vezes, 60 anos pareçam 40, outras que têm 40 parecem 60, né? Tudo isso está diretamente relacionado a quê? Aos 4 fatores que a gente colocou aqui, que estão presentes em todo esse processo. Tudo bem até aqui? Né? Não consigo ver aqui ainda a resposta de vocês, mas vão colocando aí no chat que depois, no final, eu vou responder alguma pergunta que vocês tenham, tá bom? E o que é, então, o DDR Prime? O que é esse DDR Prime, né? A gente já entendeu como é que funciona aí o envelhecimento precoce, o nosso corpo. Vamos falar agora do que é esse DDR Prime, o meu queridinho. Ele é um blend de óleos essenciais que atua a nível celular. E ele reduz a concentração de fatores que causam essas doenças crônicas, que eu falei antes, e o envelhecimento precoce das células. É forte, né? Potente demais. Presta bem atenção. Essas cápsulas aqui, essas cápsulas de DDR Prime, essas aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Essas microcápsulas são poderosíssimas, poderosíssimas. São elas que reduzem e contêm as doenças crônicas e o envelhecimento precoce das células. E agora eu vou dizer para vocês o que é que tem aqui dentro dessas células, dessas cápsulas. E como que ele pode nos auxiliar. Os óleos essenciais que estão presentes aqui no DDR Prime, eles vão proteger o corpo contra os fatores que causam as doenças crônicas, né? Tudo aquilo que eu falei na primeira parte aqui do nosso encontro, ele protege, ele auxilia para que diminua a possibilidade daquelas doenças no nosso corpo. Ele age no estresse oxidativo, ele age na inflamação do corpo, nos fatores de redução da longevidade e na redução dos danos celulares e as alterações hormonais. Também, ele auxilia muito nas alterações hormonais, para pessoas que estão passando aí questões de menopausa e tudo mais. Além disso, o DDR Prime estimula a eliminação de células mortas e doentes. Ele favorece a apoptose das células, né? Aquelas células doentes, células que não servem mais, que não estão mais cumprindo o seu papel no nosso corpo, ele faz a apoptose, ele joga essas células fora, né? Ele atua também no metabolismo, né? Fazendo com a redução de carboidratos. Gente, os carboidratos são o alimento das células cancerígenas.
Então, se ele atua diretamente na redução da absorção dos carboidratos, naturalmente, né, eu vou estar aí me livrando dessa possibilidade de alimentar células que vão fazer mal para o meu corpo e podem se tornar células cancerígenas. Na prevenção de danos do DNA, como é que ele funciona? Mas quais são os óleos que tem aqui no DDR? A gente tem o tomilho, o olíbano e o lemongrass para prevenção dos danos do DNA. O tomilho, ele possui o timol e o carvacrol, que são compostos com propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. O olíbano, né, o nosso rei dos óleos, o frankincense, ele possui altos níveis de ácido boswélico. O que é esse ácido boswélico? Ele é um composto conhecido por propriedades antioxidantes e regenerativas, né? Ele é um potente regenerador. O lemongrass também atua nos danos do DNA. Ele possui propriedades também anti-inflamatórias e regenerativas. Então, nesse conjunto de prevenção de danos do DNA, o tomilho, o olíbano e o lemongrass. Tá certo? Quem é que faz a apoptose celular? Ah, Sol, você está me dizendo que ele faz a apoptose celular. Quais são os óleos que atuam? O cravo, o niaule, o lemongrass. O cravo, o broto de cravo contém eugenol. Esse eugenol é um composto que demonstra ser um poderoso antioxidante e antisséptico, né? Então, ele mantém ali, ele limpa e mantém as células saudáveis. O niaule, ele possui compostos com propriedades antioxidantes também, anti-inflamatórias, que ajudam a reduzir a inflamação, seja ela crônica ou não, associada ao envelhecimento precoce. Então, o niaule, ele é um rejuvenescedor celular. E aí a gente tem, de novo, o nosso querido lemongrass, né? Que além das propriedades que eu já falei de reparador celular, ele também auxilia na apoptose das células, né? Então aqui a gente tem cravo, o niaule e o lemongrass. E qual é o nosso terceiro grupo de óleos, né? Desse blend que é o DDR Prime? O Summer Favor, que ele possui propriedades regenerativas e antioxidantes, né? Então ele diminui o estresse oxidativo. E a gente tem a laranja selvagem, né? Que é a casca da laranja selvagem, que contém elevados níveis de limoneno, que é um composto com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Além de não estar escrito aqui, mas de elevar o humor, né? Dar mais alegria para a gente no dia a dia, né? Que o limoneno ele tem isso, ele tem essa coisa de manter a nossa energia lá no alto. Então, assim, a gente tem prevenção dos danos do DNA, apoptose celular e estresse oxidativo. Tudo isso faz essas cápsulas de DDR Prime, tá certo? E aí, então, assim, o que a gente pode esperar, né? Me fizeram essa pergunta e eu achei maravilhosa. Mas o que eu posso esperar do DDR Prime? Você pode esperar a redução da inflamação e oxidação do seu corpo. O seu corpo, ao você usar o DDR Prime, vai ficar menos e cada vez menos inflamado e mais oxigenado, mais jovem, mais saudável. Como é que eu percebo isso, Sol? Através de quais... Como é que o meu corpo vai reagir? Como é que eu vou saber isso? Você vai ter maior disposição, redução de dores articulares e musculares, pessoas que têm aí problemas de dores, né, crônicas, auxílio na redução da taxa de glicose. Lembra que eu falei da glicação? São uns 4 fatores. Foco e atenção. Por quê? Uma pessoa que consegue ter mais oxigenação no cérebro, no corpo, ela naturalmente vai ter um processo cognitivo melhor e mais foco e atenção. É natural que seja assim, né? Aumento da imunidade, né? Quando a gente está ali com esses 4 fatores, né? Prevenção do danos, apoptose celular, estresse oxidativo,
a gente vai ter um aumento da imunidade. Elevar o humor, lembra que eu falei do limoneno? Presente nas cápsulas, a gente vai ter esse humor mais elevado, mais energia. Auxílio na perda de peso, né? Vou voltar aqui, ó, lembra que eu falei que ele atua no metabolismo, auxiliando na redução da absorção dos carboidratos. Então, ainda que eu coma um pãozinho a mais, alguma coisa, ele vai ajudar o meu corpo a metabolizar melhor, e nesse processo ele vai me auxiliar, né, a perda de peso, né? As minhas células vão funcionar melhor para que eu possa digerir e absorver só aquilo que o meu corpo realmente necessita. Auxílio em doenças degenerativas. Lembra que eu falei aqui? Eu estou voltando para vocês poderem fixar bem, né? Ele faz o quê? Prevenção de danos no DNA. Ele é anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. A palavra regenerativo vai ajudar muito em doenças degenerativas, né? A pessoa que tem doenças degenerativas, ela pode se auxiliar, ela vai ter um grande auxílio com o DDR como? Na manutenção da saúde, né? Vai conseguir prevenir o avanço, auxiliar para que essa doença não avance ainda mais, auxiliando que essa pessoa tenha ainda mais qualidade de vida nesse processo. Desintoxicação do organismo, né? Voltando ainda aqui na apoptose celular. Quando eu tenho um organismo inflamado, né? E eu tenho aí um antisséptico como cravo, limpando essas células, né, auxiliando na limpeza, eu tenho naturalmente uma desintoxicação do organismo. E também o laranja selvagem ajuda muito como antioxidante. Então, ele ajuda muito a fazer essa desintoxicação do organismo, né? Muito poderoso. Então, maior disposição, redução de dores, auxílio na redução da taxa de glicose, foco, atenção, aumento da imunidade, elevar o humor, auxílio na perda de peso, auxílio no tratamento de doenças degenerativas e desintoxicação do organismo. Tudo isso aqui dentro. Tudo isso nessas cápsulas. Aqui. Dentro dessa cápsula nós temos todos esses óleos, todos eles. Tomilho, olíbano, lemongrass, cravo, niaule, summer favor, laranja selvagem. Então, ele é um blend pensado para cuidar da sua saúde a nível celular, né? É isso que a gente pode aí falar para as pessoas e propagar o máximo possível, porque ele vai realmente ser um auxílio poderoso, né, para que a pessoa possa ter qualidade de vida, né? É muito completo, muito completo. Então, são essas as funções do DDR Prime. E como é que a gente utiliza essas cápsulas, né? O uso diário dele é de 2 a 3 cápsulas ao dia, né? E vai depender da pessoa. Eu tomo 2 cápsulas por dia e me sinto muito, muito bem. Tem tido um resultado incrível. Eu tomo uma em jejum, né, quando acordo, e tomo uma antes de dormir, como a última coisa que eu tomo para fazer aí essa limpeza no corpo. Aqui vem 90 cápsulas, então você tem aí para 45 dias de uso do DDR Prime, tá certo? E assim, eu tô muito apaixonada, né? Como algumas pessoas já sabem, eu já fui uma paciente oncológica, então assim, eu tenho todos os motivos do mundo para querer proteger as minhas células, né? Passei por tratamentos como químio, como rádio, então eu preciso manter o meu corpo desinflamado, eu preciso manter o meu corpo com uma baixa absorção de carboidratos. Então assim, eu encontrei realmente no DDR Prime uma solução incrível e muito fácil e muito acessível para manter aí a minha saúde em dia. Então, assim, era isso. Como eu estou muito apaixonada por ele, queria contar para vocês, para que vocês possam contar para mais pessoas e mais pessoas possam aí
se beneficiar do DDR+.